Olá, meus amigos, meus companheiros. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. E a título de esclarecimento, este canal se destina a fazermos uma abordagem em todos os assuntos referentes à segurança e à saúde do trabalhador. Então, ora nós vamos falar sobre as NRs, que são as normas regulamentadoras. Vamos procurar fazer uma abordagem de uma forma simples, bem acessível a todos, principalmente aqueles que estão iniciando na área de segurança do trabalho. Vamos falar também a respeito de relacionamento interpessoal, que hoje é um dos temas mais discutidos e é muito importante dentro do mundo corporativo. Vamos trazer principalmente para aqueles que estão iniciando na área de segurança do trabalho, algumas informações a respeito de como falar em público, como fazer essa abordagem com o seu público e como falar de uma forma que as pessoas queiram e gostem de ouvir. Convido a todos vocês a virem junto comigo para o mundo da segurança do trabalho. O tema que nós vamos abordar hoje é a norma regulamentadora número 6, que trata sobre os equipamentos de proteção individual. Vamos juntos em busca de mais esse conhecimento? Segundo a norma regulamentadora número 6, no seu item 6.1, que diz: EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Como a própria norma diz, os EPIs são de uso individual. Isto é, ele não pode ser emprestado e nem compartilhado. Cada trabalhador deve ter o seu. Caso, ao início de uma atividade, ele não tenha o EPI adequado àquela atividade, ele deve adiar o início da atividade até que tenha os EPIs adequados. É muito importante lembrarmos que os EPIs não evitam os acidentes. Eles diminuem os impactos e atenuam as consequências quando os acidentes acontecem. Um exemplo, quando um trabalhador está trabalhando numa determinada altura e ele desequilibra e cai. Se ele estiver sem o cinto trava-quedas, a queda pode ser fatal. Mas se ele estiver com o cinto trava-quedas ancorado adequadamente, com certeza os danos serão mínimos e ele vai preservar a sua vida. No item 6.2, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Como vemos, não basta o empregador fornecer o EPI, comprar e fornecer o EPI ao trabalhador. Os EPIs têm que ter o certificado de aprovação, o CA, para que possa validar o seu uso. No item 6.3, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção
contra os riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. A empresa é obrigada a fornecer o IPI se a atividade que o trabalhador for exercer assim o exigir. Por exemplo, em um escritório que já tenha sido realizadas as avaliações necessárias no BPRA e não foram constatados altos índices de ruídos que possam trazer danos ao trabalhador, a empresa não é obrigada a fornecer os protetores auriculares. Ou em um ambiente que não ofereça risco de acidente na cabeça do trabalhador, por exemplo, pela própria natureza da atividade, o empregador não é obrigado a fornecer o capacete. É importante lembrar e destacar que os IPIs que o empregador fornece aos seus trabalhadores é gratuito. Ele não pode se fazer pagar por este IPI. Mesmo na troca, o empregador não pode descontar de forma alguma. No item 6.6.1, cabe ao empregador, quanto ao IPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. É muito importante que os empregadores, ao fornecer o IPI para o trabalhador, o oriente no uso adequado, correto e na guarda, na conservação do seu equipamento de proteção. Continuando com as atribuições do empregador, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Um pequeno adendo nesse item: se o empregador perceber que, embora com o certificado de aprovação o IPI venha com defeito ou não está dentro das especificações, ele tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Registrar o fornecimento do IPI ao trabalhador. A forma pode ser através de livros, através de fichas ou até mesmo de sistemas eletrônicos. Agora nós vamos ver quanto à responsabilidade do trabalhador, no item 6.7. Item 6.7.1. Cabe ao trabalhador usar utilizando apenas para a finalidade que se destina. Isto é, o trabalhador não deve utilizar o seu IPI como ferramenta ou de outra forma a não ser aquela ao qual ele foi destinado. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, o trabalhador é responsável pela higiene, pela guarda, pela conservação. Fazer de tudo para preservar e conservar o seu IPI, para que ele dure e ofereça as condições de proteção adequadas durante o tempo útil de vida de cada equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Isto é, não adianta o trabalhador usar um IPI remendado, um IPI que está rasgado, que está furado, que não oferece as condições adequadas de proteção. Assim que o trabalhador perceber qualquer situação no seu IPI que descaracteriza a forma original como ele lhe foi fornecido,
que possa lhe trazer risco usando o EPI, ele tem que comunicar ao empregador para a troca imediata. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo e hoje o tema foi os EPIs. De forma resumida, bastante simples, nós discorremos sobre os pontos mais importantes da NR6. É de suma importância e de grande responsabilidade que os empregadores forneçam aos seus empregados os EPIs adequados. E é de grande responsabilidade também dos trabalhadores a conservação, a guarda e o uso adequado e correto dos equipamentos de proteção individual. A todos vocês que estão entrando no mundo da segurança do trabalho, que estão estudando, é muito importante que busquem nas normas regulamentadoras as minúcias para que possam entender. Não é decorar, é entender a respeito de cada norma regulamentadora. Até logo e um grande abraço a todos vocês.